Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Lígia, sou enfermeira obstétrica e hoje nós vamos terminar o nosso mini curso sobre práticas integrativas e complementares em obstetrícia. O encontro de hoje trabalhará dois temas importantes: as práticas integrativas e complementares no puerpério, né, na assistência à mulher que está no puerpério, e uma breve reflexão sobre as práticas integrativas e complementares em obstetrícia em épocas de Covid-19, né, nesse momento atual de pandemia e bem atípico que a gente está passando. Então, vejam só, hoje a gente vai trabalhar o puerpério. Antes da gente conversar sobre as práticas integrativas e complementares que são utilizadas com frequência nessa etapa da vida da mulher do ciclo gravídico puerperal, vamos fazer uma pequena revisão sobre o puerpério, da mesma forma que a gente fez nos outros encontros. Por que é importante fazer essa breve revisão? Porque entendendo quais são as principais situações que a mulher passa ou que acomete a mulher nesse período, eu vou conseguir identificar qual vai ser a melhor prática a ser utilizada para aquela mulher. Convém lembrar que as práticas integrativas e complementares, elas devem ser individualizadas. Elas são específicas para cada pessoa. No nosso caso, as mulheres. E eu preciso identificar qual é a necessidade daquele momento para que eu identifique de forma consciente o método que vai conseguir ajudar aquela mulher naquele momento. Então, vejam só. O puerpério é aquele período que é caracterizado pelo retorno do organismo da mulher ao estado pré-gravídico, ou seja, ao estado de antes de engravidar. Então, óbvio, tudo volta exatamente igual que era antes? Não. Óbvio que não vai voltar, mas boa parte do organismo da mulher, ele vai voltar ao estado anterior, especialmente no que diz respeito à fisiologia, né? A anatomia tem ou outra alteração que ela demora mais tempo, então que não consegue evoluir para exatamente igual ao estado pré-gravídico. Mas a conceituação clássica é o que o período de puerpério consiste no retorno do organismo da mulher ao estado pré-gravídico. E esse retorno consiste em quê? Ele consiste numa série de processos evolutivos, né? Aqueles órgãos que tiveram aumento do número de células ou aumento do tamanho das células, eles vão progressivamente diminuindo de tamanho e vai acontecendo também reabsorção ou autodestruição daquelas células que foram formadas com o objetivo de dar suporte à gestação e ao parto. Esses processos involutivos, eles são locais e são sistêmicos, né? Eu tenho a involução dos órgãos reprodutivos e também tenho a involução dos demais sistemas do organismo que sofreram modificações para dar suporte à gestação. Essas modificações, elas podem ser anatômicas, elas podem ser fisiológicas, elas podem ser bioquímicas e sociais. A gente não pode considerar as alterações sociais que interferem no cotidiano daquelas mulheres que ganharam bebês. O período de puerpério, essa fase do puerpério, ela pode ser classificada em puerpério imediato, tardio e remoto. O puerpério mediato é do primeiro ao 10º dia pós-parto, né? É aquela fase que a gente tem que ficar bastante atento para o sangramento transvaginal, para a formação de vínculo com o recém-nascido, para a amamentação, para a presença de dores, dificuldade para dormir, dor lombar, dificuldade de adaptação àquela fase. O puerpério tardio já é uma fase um pouco mais tranquila e vai do 10º ao 42º, 45º dia pós-parto. Por que estou falando 42º, 45º dia pós-parto? Porque isso é variável dependendo da literatura, tá? Então, do
10º ao 42º, 45º dia pós-parto. É aquele período mais tranquilo, porque a mulher já está conseguindo se adaptar às modificações muito rápidas que acontecem no seu corpo, já está conseguindo se adaptar à presença do recém-nascido, à interação com o recém-nascido, à interação recém-nascido, família, sociedade. Então, aí já vai ficando de uma forma mais tranquila, né? A mulher fica mais acostumada. E o puerpério remoto, ele não tem tempo programável. É aquele período que vai do 42º, 45º dia pós-parto até o retorno completo do organismo materno ao estado pré-gravídico. Essa classificação ela é bem ampla, porque enquanto eu estiver amamentando, meu corpo retornou ao estado pré-gravídico? Não. Então, eu não tenho como precisar o tempo do puerpério remoto. Como eu já havia falado, né, as modificações que acontecem no corpo da mulher, elas são locais, elas são sistêmicas e emocionais. Nós temos alterações emocionais muito importantes, com repercussões também importantes sobre a vida daquela mulher, do seu bebê, da sua família e da sociedade. Eu queria frisar, na verdade, um detalhe. A mãe e o bebê, eles formam um binômio. E, normalmente, o bebê, ele é o reflexo da mãe. Então, aquelas alterações emocionais, sociais, que a mãe está passando, elas refletem no seu bebê e têm repercussões para os dois, tanto para a mãe quanto para o seu bebê. E eu também queria frisar que a maternidade é uma fase muito importante na vida da mulher e da família, porque é uma fase de readaptação, apesar da quantidade de filhos que essa mulher já tenha. Tá? Porque a gente sempre pensa, a mãe de primeira viagem é muito difícil, o bebê chega em casa, ela não sabe como lidar com o bebê, ela tem dificuldades para cuidar do bebê. Mas, gente, todas as vezes que a mulher ela tem um filho, é uma nova mãe que nasce, né? E naquele novo momento que nasce, é um momento de readaptação. Então, o que é que eu vou fazer com 3 filhos? O que é que eu vou fazer com 4 agora? Tudo tem que ser pensado, porque a vida daquela família, ela tem que ser mudada, ela tem que ser readaptada. E se não houver um suporte social muito bom, essa mulher, ela tem um risco aumentado de apresentar patologias que são características do período puerperal. Vamos conhecer um pouquinho as modificações que acontecem no corpo da mulher. Modificações locais. O útero, ele sofre modificações muito importantes e muito drásticas. Imagina só, durante a gestação o útero era bem pequenininho, ficava intrapélvico, e aí progressivamente ele foi aumentando, né, até ficar abaixo da grade costal, né? Então, eu tenho um abdômen bem aumentado e quem comporta a maioria daquele abdômen é o útero. E aí, com a saída do bebê à placenta, o útero ele sofre uma redução drástica de tamanho. Né? Com essa redução drástica de tamanho, eu tenho que ficar muito atenta à involução uterina, né? Ao tanto que aquele útero está retornando para dentro da pelve. Progressivamente, após o parto, esse útero ele vai evoluindo para dentro da pelve. De forma que sai o bebê e placenta, na maioria dos casos, o útero ele vai ficar bem contraídozinho. A gente já até conversou no encontro passado, né? Saiu placenta, eu tenho o miotamponamento. O que é isso daí? O útero ele faz uma contração uterina fixa com o objetivo de estrangular os vasos da ferida placentária e evitar que a mulher apresente uma hemorragia. Então, esse útero fica bem contraído e localizado à altura da cicatriz umbilical na maioria das mulheres. Progressivamente, ele vai evoluindo, ou seja, vai descendo em direção à pelve cerca de 1 centímetro por dia, de forma que em uma semana esse útero ele deve estar intrapélvico. Ana Lígia, mas alguns úteros, eles ficam acima da cicatriz umbilical? Sim, pode ficar. Existem N fatores que fazem com que esse útero fique acima da cicatriz umbilical. Quando eu tenho, por exemplo, hiperdistensão uterina, porque a gestação era gemelar, ou porque eu tinha uma macrosomia fetal,
ou porque eu tinha um polidrâmino. Esse útero ele pode ficar acima da cicatriz umbilical. Mas o que eu tenho que garantir é que ele vai estar bem contraído. Né? Esse útero bem contraído é que vai me dar garantia que a mulher não vai apresentar uma hemorragia. Mulheres que fizeram parto cesariano eletivo, ou então as grandes multíparas. Então, são situações que o útero, de fato, podem ficar acima da cicatriz umbilical após o parto. No entanto, eu tenho que garantir que aquele útero está bem contraído. À medida que esse útero vai evoluindo, né, é uma contração. Como consequência, a mulher pode apresentar cólicas, especialmente quando o bebê está mamando, por causa da hormonologia da amamentação. Quando o bebê está sugando, um dos hormônios que é liberado é a ocitocina. E a ocitocina, ela não vai agir só lá na mama para oferecer a injeção do leite, ela vai agir em todo o organismo. Como as fibras uterinas são responsivas à ocitocina, como resultado, a mulher ela vai apresentar cólica, que na cabeça do profissional, bom, o útero está contraindo, né? Essas cólicas, elas são mais frequentes nas multíparas, tá? E por um mecanismo de compensação importante, que para evitar hemorragia. O colo uterino, né? O útero e o colo uterino, ele vai estar mais friável, né? Devido às modificações que aconteceram durante o trabalho de parto ou parto. Significa isso, que a chance de sangrar, de romper algum pedaço é maior. A gente tem que ficar de olho. Depois que a mulher teve o bebê, né, progressivamente, ela vai apresentando um sangramento, né? O bebê nasceu, ela vai apresentar o sangramento. Esse sangramento pós-parto a gente chama de loqueação, são os lóquios. Né? De uma forma bem grosseira, mas para ficar fácil de entender, seria a menstruação da puérpera. O que seriam esses lóquios? Os lóquios é o sangue que vem da ferida da inserção placentária, é a saída da decídua. Decídua, para quem ainda não conhece, é o endométrio gravídico. Então, a saída da decídua, mais o sangramento, então tudo isso aí vai resultar nos lóquios. O tempo de duração desses lóquios ele é bem variável, mas ele dura em torno entre 20 e 30 dias, em torno de 22 dias na maioria das mulheres. O que é que compõe esses lóquios? Células vermelhas, os eritrócitos, os leucócitos, partes da decídua, células epiteliais, bactérias, muco. E as características desses lóquios, eles vão mudando no decorrer do período puerperal. Nos primeiros 3, 4 dias, a gente tem os lóquios vermelhos, também conhecidos como lóquios rubros, que é como se fosse uma menstruação de grande fluxo, né? Odor carnoso, não é para ser fétido. Loqueação fétida me chama a atenção porque essa mulher pode estar desenvolvendo uma infecção pós-parto, né, que é uma complicação importante e que durante muito tempo colocou em risco a vida das mulheres, né, e ainda hoje faz parte de uma das principais causas de morte materna, não só no Brasil como no mundo. Os lóquios rubros, eles são seguidos dos lóquios fusca, também conhecido como os escuros. Ele vem como um finalzinho de menstruação, né? Aquela borrinha de café. Após esses lóquios escuros, a gente vai ter os lóquios amarelos. É como se fosse aquela transição entre um marronzinho e um amarelinho. Boa parte das vezes vem como uma secreção, como se fosse um muco meio amarelado. E esse muco meio amarelado, progressivamente, vai ficando transparente, bem transparentezinho, às vezes meio esbranquiçado, que são os lóquios brancos ou lóquios alba. Então, essa aí é a progressão, digamos, da loqueação. Primeiro vem aquele carnoso, aí à medida que vai diminuindo o sangramento da ferida placentária, que vai diminuindo a quantidade de tecido que ainda resta dentro da cavidade uterina, aí a gente vai tendo os lóquios escuros, que progressivamente vão se tornando amarelo, e ao final branco. De forma que o amarelo e o branco quase que a mulher não percebe. Quando a gente, na assistência ao puerpério, lá na visita domiciliar, ou na unidade básica de saúde, que vai fazer as consultas de puerpério, pergunta, como é que está o sangramento? Nem tem mais, enfermeira. E aí, quando você vai fazer a inspeção, você vê que ainda tem aquele sangramentozinho, só que aí eu não tenho eritrócitos, né? A maioria dos componentes lá são leucócitos, células epiteliais, muco, o que permite que tenha essa característica esbranquiçada ou amarelada. A
Ainda com relação às modificações locais, eu quero relembrar, a gente já conversou semana passada, no encontro passado, mas eu vou frisar hoje de novo os dois mecanismos importantes de garantia que a mulher não vai apresentar hemorragia pós-parto, que é o miotamponamento e o trombotamponamento, né? Miotamponamento, aquela contração uterina fixa para estrangular os vasos sangrantes do local de inserção placentária, e o trombotamponamento é quando os fatores de coagulação eles se deslocam até o local da ferida placentária para formar trombos e evitar hemorragia, né? E é um nome que a gente dá para esse útero bem contraídozinho, é de globo de segurança de Pinar. Um detalhe importante é que a maioria dos úteros após o parto, eles penduram um pouquinho para a direita, tá? Isso daí não tem nenhuma repercussão clínica importante. Esse desenhozinho aqui, eu acho que ele é bem bacana, quando você observa aqui, ó, as características das fibras miometriais, note que elas mudam de posição, né? Eu tenho fibra que vai para um lado, eu tenho fibra que vem para o outro, eu tenho fibra que fica numa outra localização, e é essas fibras nessa disposição que garante que eu vou ter uma contração que vai conseguir contrair todo o útero. Aí aqui o desenhozinho, ó, mostra bem, o útero normalmente fica localizado à altura da cicatriz e vai descendo progressivamente. E nós, avaliadores, né, toda mulher pós-parto, especialmente nas primeiras 2 horas pós-parto, a gente tem que ficar com vigilância muito intensa para evitar que ela tenha hemorragia, que também é uma causa de morte materna importante, não só no Brasil, como no mundo. Mas aqui no Brasil a gente tem até um destaquezinho para as mortes maternas. E aí é importantíssimo, ó, que a gente faça essa avaliação do útero nessas primeiras horas, né? Após essas primeiras horas, a gente permanece fazendo a avaliação, mas não precisa ficar com tanta frequência, né? Então, assim, a gente palpa e eu tenho que identificar o quê? Eu tenho que identificar aquele útero bem redondinho, formando um globo. Com relação às modificações locais, né? Nós temos as modificações no colo do útero. O colo do útero, após o parto, ele vai estar um pouco flácido, ele vai estar edemaciado, pode ter a presença de pequenas lacerações. Depois que o bebê e placenta saem, o útero não fecha totalmente, não, tá? O colo do útero não fica completamente fechado. Ele fica um pouquinho dilatado, em torno de 3 centímetros, 2, 3 centímetros. E aí vai diminuindo progressivamente, de forma que em torno do 3º, 4º dia pós-parto, ele vai estar pérvio à polpa, né? Só consegue passar uma polpa digital pelo orifício interno do colo do útero. Então, progressivamente, ele vai evoluindo até se fechar totalmente. E aí, ó, na imagem a gente pode ver aqui o colo do útero de uma mulher nulípara, né? Parece que é só uma bolinha, um pontinho. E o colo do útero de uma mulher que já pariu. Ele lembra uma fenda. Então, todas as vezes que a gente vai fazer uma inspeção do colo do útero, a gente consegue identificar se aquela mulher ela já teve algum parto vaginal, porque o colo do útero ele vai denunciar. E o retorno da menstruação, né? O retorno da menstruação ela vai depender de vários fatores, mas assim, o que tem muita influência sobre o retorno da ovulação e da menstruação é a lactação, né? Mulheres que estão amamentando, como os hormônios da lactação, eles inibem os hormônios da ovulação, demora mais a ovular, por conseguinte, vai demorar mais a menstruar. Já aquelas mulheres que não estão amamentando no seio, ou que estão fazendo uma amamentação mista, né? Então, amamenta, mas dá complemento para o bebê, dá outro tipo de alimento, também a ovulação retorna mais rápido e, por conseguinte, a menstruação. Nas mulheres não lactantes, a menstruação ela vai retornar em torno de 6, 8 semanas pós-parto, né? Ao final daquele puerpério tardio. Por isso que a gente solicita que elas retornem ao centro de saúde após 40 dias para iniciar algum método contraceptivo antes de retornar à vida sexual, né? Para evitar uma gestação indesejada e as complicações associadas a uma gestação indesejada. E as mulheres lactantes, elas normalmente, né, habitualmente retornam à menstruação após o 4º mês. E quanto mais o bebê mamar,
né? Especialmente durante o período da noite e da madrugada, mais vai demorar o retorno da menstruação. Ainda com relação às modificações locais, a gente tem aquelas relacionadas à vagina, vulva e períneo, e é muito importante que a gente conheça essas modificações, porque são das que mais surgem, acarretam dúvidas, né, para as mulheres, para a população, até porque a gente tem muito mito, muito estigma com relação à genitália após o parto. Então, a vagina, progressivamente, ela vai retomando a sua tonicidade habitual. Mas não é assim. Pari agora, amanhã eu estou com a vagina com o mesmo tônus pré-gravídico. Isso aí é uma coisa que vai acontecendo de forma progressiva. Ao final das contas, eu tive uma grande extensibilidade para passar um bebê que é bem grandinho, né? Então, logo após o parto, as rugas vaginais, aquelas pregas, elas ficam praticamente lisas, né? A lubrificação, ela também vai ficar um pouco diminuída. Nos primeiros dias, a mulher ela não sente com muita intensidade por causa da loqueação, que não deixa de ser uma forma de lubrificar o canal vaginal. E vai ficar mais demasiado, mais flácido, mas progressivamente as rugas elas vão readquirindo o seu aspecto anterior, vai retornando a tonicidade do canal vaginal. A lubrificação demora um pouquinho mais, porque a lubrificação vaginal ela é estrogênio dependente. Então, enquanto a mulher estiver amamentando, a quantidade de estrogênio que ela tem é muito pequena, porque os hormônios da lactação não permitem a produção de estrogênio e progesterona em quantidades elevadas. Então, é comum as mulheres, no período puerperal, sentirem uma sensação de secura, muitas vezes até prurido, vaginal, dificuldade para as primeiras relações sexuais, por causa dessa lubrificação deficiente. Após o parto, né, a gente tem a presença agora das carúnculas iminais, né, a mulher ela vai ter agora carúncula, a vulva e a vagina elas vão ficar entreabertas, mas progressivamente vai se fechando e ficando próximo ao aspecto pré-gravídico, né, o que ela tinha antes de engravidar. O ânus, ele pode ficar um pouco herniado, principalmente na primeira semana pós-parto, progressivamente vai retornando. Com relação à presença de hemorroidas, que as mulheres adquiriram durante o parto ou durante a gestação, hemorroide é uma das modificações que demora muito a retornar, né? Então, boa parte das mulheres evolui, mas tem outras mulheres que permanecem com a presença de hemorroide, especialmente aquelas que já tinham fatores de risco para hemorroide. A hipervascularização e o edema ele vai regredindo progressivamente. Em torno de 3, 4 semanas eu tenho uma regressão completa da hipervascularização e do edema. Né? Vocês lembram das modificações gravídicas que a gente conversou no nosso segundo encontro? O estrogênio ele é responsável por aumentar a vascularização. Então, um dos locais que eu tenho esse aumento de vascularização é lá na região vulva, vagina, períneo. E aí, após o parto, com a queda do estrogênio, essa hipervascularização e esse edema, progressivamente, ele vai sendo diminuído. Com relação às mamas, eu julgo que é uma das modificações mais importantes que a gente tem, né? São as alterações mamárias. Durante a gestação, o corpo da mulher já começou a se preparar para a amamentação. Eu já tive hipertrofia, hiperplasia das glândulas mamárias, já tem a formação de pré-colosso, colosso lá no finalzinho do terceiro trimestre, mas por ocasião do parto, né, que eu já não tenho mais nenhum hormônio inibitório da lactação, eu vou ter a ascensão de 2 hormônios, a prolactina e a ocitocina. A prolactina é um hormônio que é muito importante para ser, e a função dele é a produção de leite, e a ocitocina é um hormônio também muito importante para a ejeção do leite. São os 2 hormônios da amamentação, prolactina e ocitocina. Esses 2 hormônios, para que sejam eliminados, eu preciso de uma mulher tranquila, de uma mulher feliz, de uma mulher satisfeita, porque aqueles hormônios lá do parto, vocês lembram? Os hormônios negativos, os cortisóis, adrenalina, eles inibem a produção de prolactina e ocitocina.
Então, de fato, quando vem aquelas histórias, ah, eu tive uma raiva muito grande, eu tive um problema emocional muito grande e o leite parou, o leite secou, é verdade, ele seca, mas é momentaneamente, né? Porque a estimulação faz com que esses hormônios retornem a ser produzidos. Então, esses hormônios, eles são estímulo dependentes. E esse estímulo é quem? É o bebê sugar. Né? Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante o bebê nascer e fazer aquele contato pele a pele e mamar na primeira hora de vida. Porque quanto mais cedo ele começa a mamar, mais cedo o leite vai chegar. A prolactina ele tem um detalhe muito importante. Ela tem o seu pico 30 minutos depois da amamentação. E outro detalhe importante, ela é liberada com mais frequência de madrugada, né? Lá pela madrugada. E a ocitocina, ele é o hormônio que é responsável pela ejeção, por fazer com que o leite seja expulso, com que ele saia da mama. Então, para que uma mulher ela tenha uma produção importante, assim, que eu garanta que eu vou ter leite numa quantidade suficiente para o meu bebê, né, para o bebê dela, né, para o seu recém-nascido, é importante que ela amamente sob livre demanda, incluindo noite e madrugada. Porque aí eu vou aproveitar o pico de prolactina e aí eu vou ter leite suficiente para esse bebê e também vou evitar que a ovulação retorne. O que é que acontece? Né? A gente ouve muito falar. Disse que não engravida com a amamentação, eu estava amamentando e engravidei. Aí você pergunta, a amamentação era sob livre demanda? Ah, era. O bebê mamava de madrugada? Não, madrugada não, né? Porque vamos combinar que é bem difícil você ficar acordando 3 em 3 horas, 2 em 2 horas para amamentar. E aí a gente normalmente condiciona o bebê a fazer a última mamada 1 da manhã, 1 e pouco, e a próxima 5 e pouco, 6 e pouco da manhã. E aí esse intervalo é o suficiente para diminuir a produção de hormônios e estimular, né, e retornar à ovulação. Apesar de ser um evento natural, um evento prazeroso, gostoso. A amamentação tem muito mito associado, tem muito medo associado, tem muito estigma, e isso aí faz com que a gente tenha ainda muita dificuldade em ter adesão das mulheres para a amamentação exclusiva. Né? A gente sabe que todas as instituições públicas ou privadas que prestam assistência à saúde da mulher e do recém-nascido, elas incentivam, estimulam, arrumam meios, argumentos de facilitar a amamentação. Mas, infelizmente, ainda hoje, a gente tem que se esforçar para garantir a amamentação exclusiva, porque a nossa cultura ainda apresenta muitos entraves para a amamentação exclusiva, né? Especialmente a influência dos mais antigos. Ah, dá um chazinho, dá uma aguinha, o seu leite é fraco, não tem leite suficiente, o bebê está chorando muito. Então, assim, a gente precisa deixar uma mulher, uma mãe empoderada para que ela consiga ultrapassar os entraves da cultura e obter sucesso com a amamentação exclusiva, né, com benefícios importantes, não só para ela, quanto para o seu recém-nascido. Aí a gente vai ter as modificações gerais. Né? Com relação às modificações gerais, tem um que acontece, um muito importante, e que se a gente não tiver muita consciência do que está acontecendo, fica desesperado, achando que está acontecendo alguma coisa de errado, que são os calafrios. Os calafrios, eles aparecem com muita frequência, praticamente todas as mulheres apresentam após o parto normal, né? Pariu, então, enquanto está acontecendo a dequitação e aquela primeira hora de vida, é comum, primeira hora pós-parto, é comum as mulheres apresentarem calafrios. Às vezes, calafrios importantes que você vê a hora ela até bater na cama. Então, o que seriam esses calafrios? Desde nada, né? Mas não se tem evidência científica ainda, acredita-se que esteja associada à estafa muscular, né? O trabalho de parto, ele é equivalente a uma maratona, então, de fato, o músculo vai estar estafado após o nascimento, o que pode fazer com que a mulher desenvolva calafrios.
Outro motivo, a perda, né, importante de calorias, né? Eu tenho que lembrar que quando eu corro uma maratona, eu perdi nutrientes, eu perdi calorias, eu perdi líquido, eu perdi eletrólitos, e a mesma coisa vai acontecer com a mulher durante o trabalho de parto. Então, ela tem perda de calorias, ela pode apresentar uma leve desidratação pela perda de líquido e de eletrólito. Eu tenho modificações circulatórias importantes, né, com a perda de sangue por ocasião do parto, nascimento, além de que eu não estou mais dividindo meu volume sanguíneo com o concepto e o súbito esvaziamento uterino, né? O útero, ele estava gigante, né, no que diz a respeito à sua proporção com relação ao corpo, e de repente ele diminuiu várias vezes o seu tamanho, né? Ele diminuiu sensivelmente de tamanho. Então, esse esvaziamento súbito pode também provocar calafrios, especialmente porque ele pode ocasionar uma bacteremia transitória. Porque com a ocasião do parto e a manipulação da região genital, micro-organismos, quer sejam endógenos ou do próprio ambiente, eles chegam lá dentro do útero e encontram a corrente sanguínea porque eu tenho uma ferida placentária. E isso aí pode fazer com que eu tenha uma bacteremia transitória com repercussão clínica pouco significativa. Não quer dizer que ela vai ter uma infecção, só quer dizer que aquele micro-organismo chegou no corpo dela e o corpo dela reagiu à entrada daquele corpo estranho. Além de que eu também tenho fatores imunológicos, né, que são pequenas transfusões sanguíneas que acontecem do feto para a mãe. Né? Por ocasião do parto, eu tenho que lembrar o seguinte, a placenta ela é conectada à mãe por ligações vasculares. Né? E eu tenho os folhetos que impedem que o sangue do bebê retorne para a mãe durante todo o período de gestação. Por ocasião do parto, os esforços do parto, os puxos, as manobras que são feitas, pode acontecer que haja um refluxo maior de sangue do feto para a mãe. Isso aí pode fazer com que essas pequenas transfusões acarrete em calafrios. Outro fator importante é a questão do ambiente, né? É o resfriamento do útero, que pode desenvolver, pode resultar em calafrios. Com relação à temperatura, a temperatura da mulher, ela sobe nas primeiras horas, até o primeiro dia pós-parto, eu posso ter uma elevação importante da temperatura até 38 graus, né? Menor que 38. 38 para cima já é considerado patológico. Alguns autores falam que a temperatura da puérpera pode ir até as primeiras 24 horas, até 37,8 graus Celsius. Vejam só, essa temperatura sozinha, ela não quer me dizer que ela tem um evento infeccioso, tá? Eu tenho que pensar inicialmente em outros fatores. Que fatores seriam esses? Primeira coisa, a questão do parto. Durante o trabalho de parto, eu tenho um desgaste energético muito grande. Então, eu tenho produção de energia. E essa produção de energia vai levar a temperatura. Vejam só, estou correndo uma maratona, ou estou correndo no parque. Depois que eu termino um exercício físico, como que está a minha temperatura? Elevada. Então, é mais ou menos esse mecanismo que acontece com a mulher no pós-parto, para elevar a temperatura. Existem outros mecanismos, existem outras causas também. Né? Essa leve bacteremia também pode ser uma causa de ter essa leve elevação da temperatura. A desidratação ocasionada pela perda de líquidos e de eletrólitos também pode fazer com que eleve essa temperatura. E os processos inflamatórios associados, como, por exemplo, as lesões, né, ou da episiotomia ou das lacerações, se tiver, a reabsorção tóxica de superfícies, né, aqueles micro-organismos que a gente consegue levar até as lesões associadas ao canal do parto. Com relação ao pulso, o pulso ele vai ficar mais lábil, tem uma tendência à queda. Lembra que na gestação eu tinha uma tendência a uma taquicardia? Aqui no pós-parto ele vai ter uma tendência à queda e normalmente está associada a quê? A perda de líquido, ao decúbito horizontal total, que a gente habitualmente deixa a mulher no pós-parto para facilitar a revisão do canal do parto, para realizar as lacerações, ou simplesmente porque boa parte das vezes elas querem ficar descansando no decúbito horizontal mesmo.
Também tem uma tendência a ter alteração devido ao fator emocional, né, associado ao parto. Eu tenho que lembrar que nem todas as gravidezes foram desejadas. Então, assim, eu tenho que estar muito atento para o fator emocional naquele momento. E, às vezes, quando também é muito desejado que o bebê nasce, também pode ocasionar alterações emocionais. E também devido às modificações intraabdominais, né? Aquela perda súbita do conteúdo abdominal. Com relação às modificações gerais, um importante é com relação ao peso, né? A mulher ela perde metade do ganho do peso nas primeiras 6 semanas. Só com o nascimento do bebê, ela já perde lá de 4,5 a 5,5. Tem livro que diz que pode chegar até 7 quilos, né? Isso vai depender da quantidade de líquido amniótico, do tamanho do bebê e do número de bebês. Então, mas pelo menos de 4,5 a 5,5 quilos essa mulher pode perder, né? O que ela perde por ocasião do parto, assim, bebê nasceu, perdi, está associado a quê? Recém-nascido, placenta, líquido amniótico, sangue, líquidos, né? Líquidos decorrentes do edema. Então, no puerpério imediato, a mulher, aqueles primeiros 10 dias, a mulher também pode perder em torno de 2,5 kg. O que ela perde aí? Através do edema e da sudorese. Né? Como a amamentação ela exige muito da mulher, o metabolismo fica aumentado. Então, as mulheres no puerpério elas têm tendência a suar muito. Né? Isso aí, ela sua bastante porque o metabolismo está aumentado e aí daí faz com que ela perca muita água, que não deixa de ser bom para diminuir o edema, né, da imbebição gravídica. E devido à diurese também, aumenta a produção de diurese nos primeiros 10 dias pós-parto e acredita-se que esses mecanismos sejam de fato para que ela perca o edema adquirido durante a gestação e o parto. Mulheres que têm parto normal, quando ela começa a entrar em trabalho de parto, você já vê que ela dá uma desinchada boa. Né? Tanto que existe um saber popular, para ver como que é rico o saber popular, né? Que olha, nossa, você desinchou, esse bebê está perto de nascer. Isso aí é por causa da queda dos hormônios que seguram a gestação, né? E a progesterona é um dos hormônios que são responsáveis pelo edema. Quando ela cai, então a mulher ela progressivamente vai perdendo esse edema. E durante os demais períodos, né, durante os 6 primeiros meses, nas mulheres que estão amamentando, essa mulher pode perder mais de 2,3 até 3,2 quilos. Então, ela perde em torno dos 3 quilos durante os 6 primeiros meses da amamentação. Note que aquele ganho de peso que ela adquiriu na gestação, ela vai perdendo durante os 6 primeiros meses pós-parto. Né? E se ela estiver amamentando, como o metabolismo fica aumentado, a chance dela perder esse peso é bem maior. É óbvio que existem alguns fatores que dificultam a perda de peso, né? Por isso, em algumas mulheres, mais gente, o pessoal diz que perde peso, eu não perdi foi nada. Por quê? Tem a questão da idade, né? Aquelas mulheres que tiveram uma primeira gestação, especialmente a primeira gestação tardia, mais de 35 anos, algumas etnias, as mulheres brancas, elas apresentam mais dificuldade para perder peso, paridade. Quanto maior o número de filhos e quanto menor o intervalo entre os partos, maior a dificuldade para perder o peso. Estado civil, retorno à atividade profissional, o ganho excessivo de pesos na gestação, aquelas mulheres que fumavam, mas que pararam de fumar na gestação. Então, todos esses são fatores que dificultam a perda de peso no pós-parto. A gente também tem modificações importantes no aparelho respiratório e cardiovascular. Então, com o nascimento do bebê, quase que imediatamente a mulher já começa a respirar melhor, mas eu tenho uma capacidade vital diminuída. Com relação ao aparelho cardiovascular, eu ainda tenho modificações importantes, porque eu tive modificações importantes na gestação. Então, até que todo o aparelho cardiocirculatório volte ao normal, demora um pouco. Então, as varizes, elas regridem, o volume minuto, ele vai aumentar, o débito cardíaco, ele vai aumentar, mas a mulher ela vai ter uma tendência a apresentar uma bradicardia,
especialmente quando eu tenho fatores emocionais associados. A PA, ela vai progressivamente normalizando. Lembra que durante a gestação eu tenho uma ligeira queda? Então, no pós-parto, ele vai progressivamente retornando ao normal, de forma que, ao final da primeira semana, espera-se que a mulher ela tenha uma PA próximo aos níveis pré-gravídicos. E o foco pulmonar, quando a gente vai fazer uma ausculta, ele vai estar um pouco alterado, né? Podendo ter a presença de um sopro. Isso aí é comum nos primeiros 10 dias, devido ao retorno do coração à sua posição habitual, o aumento do volume minuto, ao edema, as alterações que acontecem durante todo o período puerperal. As alterações no sangue são alterações importantes e que eu diria que é uma das mais importantes no que diz respeito às modificações gerais, né? Por quê? Porque elas não só podem confundir os profissionais de saúde, como pode predispor a algumas situações patológicas. Então, o volume sanguíneo, ele vai aumentar na primeira hora, mas ao final da sexta semana, lá no final dos 42, 45 dias pós-parto, ele vai retornar aos níveis pré-gravídicos. O hematócrito, como a mulher perde bastante sangue por ocasião do parto, ele diminui nas primeiras 48 horas, depois ele vai retornando ao normal em torno do 5º, 7º dia. As plaquetas, elas dão uma diminuída após a saída da placenta, mas logo em seguida ela se eleva, e aí vejam só, além de eu ter uma elevação do número de plaquetas, eu tenho também um aumento da agregação plaquetária. Eu errei ali. Um aumento da agregação plaquetária. A leucocitose, que acontece durante a gestação, ela piora nos primeiros dias pós-parto, né? Eu tenho um aumento significativo. Então, o profissional, quando vai ler um hemograma de uma puérpera, tem que ter consciência que muitas vezes aqueles leucócitos aumentados, eles não estão me inferindo a um processo infeccioso, né? E sim a modificação gravídica e muitas vezes associada às lesões que acontecem durante o parto. Mas retorna aos níveis pré-gravídicos em torno de 2, 4 semanas, vai depender de como que foi aquele parto, do estado geral daquela mulher. E ainda com relação ao sangue, associado ao número de plaquetas aumentados, aumento da agregação plaquetária, eu também tenho uma elevação nos trombócitos, né? Logo após o parto e até em torno do terceiro, quarto dia pós-parto, logo em seguida começa a cair. Eu tenho elevação da hemossedimentação nas primeiras 24 horas, e depois também vai progressivamente caindo, de forma que 2, 3 semanas após o parto vai estar igual aos níveis pré-gravídicos. E os fatores de coagulação, como fibrinogênio, plasminogênio, fator oitavo e outros fatores de coagulação, eles estão elevados no pós-parto. E por que eu tenho que ficar atento a todos esses fatores elevados? Porque se a mulher tiver fatores de risco, como, por exemplo, varizes, hipertensão arterial, história familiar de trombose, associado a posição parada por muito tempo, pós-parto cesáreo, que ficou muito tempo sem movimentar os membros inferiores, ou então pós-parto normal, que passou muito tempo com as pernas flexionadas. Então, aumento de fator de coagulação, mais esses fatores de risco, fazem com que a mulher tenha uma tendência maior a desenvolver trombose em membros inferiores, né? Eu coloquei até aqui umas imagens aqui, ó, dos exames que a gente faz, para identificar se a mulher está apresentando trombose. Então, a cada avaliação que a gente faz de uma puérpera, a gente tem que avaliar os sinais de Roman, Bancroft e Bandeira, com o objetivo de identificar precocemente, né, e tratar precocemente fenômenos tromboembólicos. Eu acho que esse desenho aqui, ó, ele deixa bem claro a diferença de uma perna para a outra, que é uma bem fininha e a outra bem grossinha, evidenciando já a presença de uma tromboflebite. Também tem modificações importantes no aparelho digestório, no aparelho urinário. No aparelho digestório, logo após o parto, com aquela saída
com a diminuição sensível do tamanho do útero, né? Se diminui o útero, os órgãos que estavam lá dentro, estava tudo imprensadinho, de repente fica tudo mais frouxo, né? Isso aí é associado ao trabalho de parto que consumiu muito líquido, que a mulher não teve uma alimentação adequada, elas podem resultar num tipanismo e também em obstipação intestinal. Né? Ela também pode apresentar essa discreta paresia intestinal, especialmente aquelas mulheres que sofreram ação de anestesias. Né? Mas a função intestinal ela vai retornando progressivamente após o parto. Para isso é importante que a gente oriente bem, aconselhe bem, acompanhe bem essas mulheres. Né? E as PICs estão aí também para nos ajudar para que esse sistema digestório retorne ao normal. Com relação ao aparelho urinário, a gente ainda tem modificações muito importantes. Né? A diurese ela vai ficar mais frequente nos primeiros 5 dias pós-parto, justamente para eliminar aquele edema, aquela quantidade de líquido exagerada que ela tinha no corpo por ocasião da gestação. Mas aí o esvaziamento vesical, normalmente ele é incompleto por causa de uma discreta dilatação pielocalicial, que se resolve espontaneamente ao final do puerpério tardio, né, lá para 42, 45 dias pós-parto. Né? Lembra que na gestação a mulher ela tinha uma discreta dilatação de pielocalicial, por isso que o útero ele pende um pouquinho para o lado, aí eu tenho aquela alça, isso aí faz com que ocorra um esvaziamento incompleto. Sempre vai ficar um pouco de urina naquela região ali. E isso daí pode predispor essa mulher à infecção do trato urinário. A puérpera, nos primeiros dias pós-parto, ela tem uma tendência a fazer ou a retenção ou incontinência urinária. Né? Isso vai depender de diversos fatores. Por exemplo, quais são os fatores de risco para retenção urinária? Aquelas mulheres que estão parindo pela primeira vez, aquele parto instrumentalizado, né, que teve muita manipulação do períneo, precisou de fórceps, vacuostrator, ou então aquela mulher que teve um período de dilatação ou um período expulsivo muito laborioso, muito prolongado, com muita manipulação perineal, o parto cesariano por causa da anestesia regional, tá? O parto cesariano e também a anestesia regional não associada ao parto cesariano. Né? Por exemplo, eu quis um parto normal com analgesia. Então, essa mulher também tem uma tendência a fazer uma retenção urinária. E os fatores de risco para incontinência urinária? Período expulsivo prolongado, laborioso, que a mulher fez puxo por muito período, o perímetro cefálico fetal grande, o peso fetal aumentado, a presença de episiotomia ou de grandes lacerações de 3º e 4º graus, também são fatores de risco para incontinência urinária. No sistema endócrino, né, a gente vai ter a queda de alguns hormônios e elevação de outros. Então, o HCG, que é um hormônio característico da gestação, ele vai sendo eliminado progressivamente, de forma que, ao final da 2ª semana, já não tem mais HCG circulante. Pode fazer o exame de sangue que não vai aparecer. O FSH, que estava bem baixo, né, estava baixo na gestação, ele começa a se elevar em torno de 12, 18 dias, em média 15 dias pós-parto. Por isso que a gente incentiva tanto a amamentação e o uso de um contraceptivo antes de iniciar a vida sexual, porque se o FSH começa a se elevar, essa mulher ela pode ovular. O estrogênio tem aquela queda acentuada, né, com a saída da placenta, e aí saiu a placenta, ele começa a cair. De forma que ao final da primeira semana, eu tenho uma queda muito grande, eu tenho um pico da queda de estrogênio na mulher, o que traz repercussões importantes, como, por exemplo, a labilidade emocional, que pode acontecer com essa mulher, né? Aquela tristeza, aquela vontade de chorar, aquela sensação de desamparo, de incapacidade, e que é fisiológico e vai se resolver sozinho. Os corticoides e a aldosterona também caem, e a tireoide ela vai retornando progressivamente ao seu tamanho normal, de forma que, após a 12ª semana, os hormônios devem estar próximos ao estado pré-gravídico.
No sistema osteoarticular, eu vou ter redução dos efeitos da embebição, né? Então, eu não tenho mais relaxina atuante, eu vou ter diminuição do edema, então não vou ter mais bebê pesando, né? Não vou ter mais protusão do útero. Então, isso aí faz com que todo o sistema osteoarticular ele retorne ao normal. Com relação à parede abdominal, habitualmente a musculatura vai ficar mais flácida, lógico, né? Ela distendeu para dar suporte, dar sustentação, dar espaço para o útero gravídico. Então, progressivamente, essa musculatura ela vai retornando ao estado pré-gravídico. Além dessa musculatura flácida, eu tenho a diástase, né, dos músculos reto-abdominais, aqui, ó. Essa diástase, ela acontece para que o útero ele tenha espaço para crescer. E aí é óbvio, né, que o bebê saiu, o útero diminuiu, ela não vai retornar logo em seguida. Progressivamente, ela vai se fundindo. E algumas mulheres, nem acontece de ocorrer a fusão novamente. Aí é cirúrgico. Mas existem fatores que ajudam a retornar essa diástase mais rápido, né? O controle da dieta, exercícios físicos, tudo isso aí já ajuda ao retorno pré-gravídico mais fácil. Com relação à pele, já havia falado, né, que a mulher apresenta uma sudorese intensa, porque o metabolismo vai estar aumentado, e chama muita atenção a questão da pele, do cabelo. Por quê? Durante a gestação é maravilhoso, né? Aquele cabelo lindo, maravilhoso, cresce, não cai. E aí, aí o que acontece quando o bebê nasce? Eu não tenho mais os hormônios da gestação, então o cabelo agora que não caiu durante a gestação, vai cair tudo no pós-parto. Aí a gente coloca a culpa na anestesia, mas na verdade, não tem culpado. Aquele cabelo que está caindo é o cabelo velho, que deveria ter caído na gestação, mas que, por causa da hormonologia da gestação, segurou. Então, eles caem, mas depois deve retornar ao normal, né? Passando por todas as fases que a gente espera. Anagem, catagem, telogem. Algumas situações pioram a queda do cabelo, como, por exemplo, a anemia. Existem as alterações emocionais, que são, eu diria, uma das mais importantes, se não a modificação mais importante que acontece no corpo da mulher. As alterações emocionais no puerpério consistem no estado de alteração emocional provisório, né, onde a mulher ela se encontra no estado de vulnerabilidade psíquica muito importante. Existem N fatores que podem ser causa dessas alterações emocionais. As alterações hormonais, as alterações físicas, as alterações sociais, a presença do bebê. Então, existem muitos fatores. É por isso que a puérpera tem que ser acompanhada de perto, porque ela está num limiar muito tênue de patologias psíquicas importantes. A alteração emocional fisiológica, também conhecida como tristeza pós-parto ou blues pós-parto, bonito, né? Blues pós-parto. Ou baby blues, ela acontece em torno da primeira semana, ao final da primeira semana, primeira, segunda semana pós-parto, e dura 3, 4 dias, se prolongando ao máximo uma semana, e acometem uma boa parte das mulheres, podendo chegar até 70% das mulheres. Se você estiver num grupo de mulheres pós-parto ou de mulheres que já pariram, pode conversar com elas, que boa parte delas vão referir. Dá uma tristeza, dá uma depressão. Na verdade, a mulher ela apresenta sintomas de depressão, só que são sintomas leves. É aquele sentimento de fragilidade, de incapacidade de se cuidar, de incapacidade de cuidar do bebê. É um choro fácil, ao mesmo tempo que ela se irrita muito fácil, tem dificuldade de se concentrar, aquelas alterações muito drásticas de humor. Agora está tudo tranquilo, feliz, e daqui a pouco eu desabo no choro ou fico extremamente irritada. Né? Existe essa alteração de humor, e normalmente é uma alteração súbita. Uma fadiga, uma falta de coragem e insônia. Né? Eu tenho a oportunidade de dormir agora, o menino está dormindo, mas eu não consigo.
né, apresenta insônia. Então, se observar, boa parte dessas características estão associadas às modificações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e sociais que acontecem com a mulher. Então, não tem como você passar por tanta alteração de forma tão abrupta sem ter alteração emocional nenhuma. Acontece que essa mulher no período puerperal, ela precisa de suporte, né, de uma rede de apoio. Aquela mulher que não apresenta uma rede de apoio importante e que apresenta essas características, ela tem uma tendência muito forte a apresentar problemas psíquicos, né? E aí eu trouxe 2 alterações emocionais patológicas importantes para a gente entender a diferença entre a tristeza pós-parto, a depressão pós-parto e a psicose pós-parto. Né? A tristeza, como eu já havia falado, são aqueles sintomas depressivos bem mais leves e que se resolvem espontaneamente dentro de 4 dias, no máximo 1 semana. A depressão pós-parto, ela acontece com menos frequência, né? 10 a 15% das mulheres, e a psicose puerperal, graças a Deus, é muito rara. 1 a 1,1 ou entre 1 e 4 mulheres a cada 1.000 nascimentos, né? Então, imagine, 1 a cada 1.000 nascimentos é muito pouco, graças a Deus. Ainda é muito, né? Que não deveria ter nenhuma, mas é um evento mais raro. A depressão pós-parto é um transtorno psíquico, ele pode ir de moderado até graus mais severos. O início dele é insidioso e normalmente se inicia na 2ª ou 3ª semana pós-parto, né? Quando a gente acha que não tem mais nada a ver com o parto, aí pá, depressão pós-parto. Então, 2ª, 3ª semana pós-parto. Tem livro que fala que até 1 ano depois do parto, a mulher pode apresentar uma depressão pós-parto. Essa depressão, ela se caracteriza como perturbações do apetite, né? Habitualmente a gente pensa, paciente só não come, não, ou você come demais, ou você não come nada, né? Embora a maioria dos casos a mulher ela não queira se alimentar, não queira nenhum tipo de alimentação. Alterações no sono, né? Ou dorme demais, ou dorme de menos. É um decréscimo progressivo de energia, onde ela não tem energia para realizar nem as atividades habituais de higiene, por exemplo, não quer sair da cama, não quer ter os cuidados de higiene pessoal, como escovar os dentes, tomar banho. É aquele sentimento de desvalia, de culpa, pensamento de morte, de suicídio, e também pode apresentar sentimentos de inadequação ou de rejeição do seu bebê. E a depressão pós-parto, ela permanece por mais de 2 semanas. E quanto tempo vai durar? Depende do tratamento, né? Se procurou tratamento precocemente, depende da terapêutica utilizada. A psicose puerperal, ela tem já um início abrupto, entre 2 e 3 semanas após o parto, né? Você note que 2ª ou 3ª semana após o parto é um momento muito importante para a gente ficar de olho nas alterações emocionais da puérpera. E aí os sintomas são bem mais fortes, né? A mulher pode apresentar delírio, alucinação, tá vendo coisa, imagina coisa, aquela mania de perseguição, confusão, uma conversa desconexa. Ela pode apresentar agitação psicomotora, aquele comportamento desorganizado e uma angústia. E uma característica muito importante é que boa parte dessas mulheres elas têm uma tendência a ter pensamentos de machucar o bebê, né? De machucar, de se desfazer do bebê. Traz um risco muito importante, não só para a mulher, como também para o bebê. E aí vamos chegar nas práticas integrativas e complementares em saúde no puerpério, né? Entendendo todas essas modificações que acontecem no corpo da mulher e com a vida da mulher, a gente vai conseguir identificar quais são as práticas que são mais adequadas para serem utilizadas para cada mulher nesse período tão importante da maternidade, né? As práticas integrativas no puerpério, elas são tão importantes quanto na gestação, quanto no trabalho de parto, porque elas ajudam a mulher e sua família a se adaptar a essa fase tão importante, tão diferente, que a gente precisa de mãe e bebê numa situação boa, né, saudáveis.
Lembrando que essas práticas, elas são utilizadas de forma holística, né? De forma holística, vendo a nossa cliente como um todo, físico, psicológico, emocional, espiritual, social, e que tem como objetivo, um dos objetivos principais, empoderar a mulher, né? É muito importante que a gente tenha uma puérpera empoderada, né? Ela sabe que ela consegue, ela tem consciência e firmeza de todo e qualquer ato que ela vai tomar, né? Especialmente no tocante à amamentação, né? Para a gente ter uma lactação com sucesso, e também no seu autocuidado, né? Porque é um período do ciclo gravídico puerperal que tem muito mito, muito tabu, em cima. E que se a gente não consegue quebrar essa cultura que vem arraigada à nossa população, a gente incorre o risco de ter uma série de situações danosas para o binômio mãe e bebê. As práticas integrativas, elas também são muito importantes no puerpério porque elas trabalham muito o autocuidado, né? Vamos combinar que eu não tenho ninguém do corpo de saúde que fica lá na casa da mulher o tempo inteiro, ajudando ela a se cuidar e a cuidar do bebê. Então, essas práticas integrativas são alternativas importantes e complementares ao modelo biomédico, para que a mulher ela se sinta fortalecida, para que ela consiga se autocuidar, para ela ser corresponsável pelo seu tratamento, pelo seu bem-estar. Então, como resultado, a gente vai ter um bem-estar melhor, não só físico como mental, da mãe e do bebê. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás? O bebê é um reflexo da mãe. Se a mãe está bem, o bebê está bem. Se a mãe não está bem, o bebê, por conseguinte, não vai estar bem. Muitas vezes a gente consegue identificar o blues por causa do bebê. Ou a gente consegue identificar uma depressão pós-parto por causa do bebê. É aquele bebê irritado, aquele bebê choroso. E aí, quando você vai conversar e avaliar, o problema não é com ele, o problema é com a mãe. Como ele é um reflexo, ele vai desenvolver manifestações clínicas importantes. E muitas vezes é o que ajuda a gente a prestar uma assistência de qualidade para a mãe. O puerpério é um período que a gente tem que trabalhar muito com a prevenção. Prevenção de doença e promoção de saúde. Tá? Do mesmo jeito da gestação. Prevenção de doença e promoção de saúde. Lógico que a gente vai tratar aquelas situações que exigem, vai recuperar as situações que exigem, mas a gente trabalha demais com a prevenção e promoção. Um detalhe também importante é que o ideal é que as mulheres já viessem realizando essas práticas desde a gestação. Então, aquelas mulheres que já realizavam determinadas práticas integrativas na gestação, no período puerperal, ela vai passar por essa fase de uma forma bem mais tranquila, especialmente porque já estão acostumadas a se cuidar, né? A realizar aquele autocuidado. E essas PICs, elas podem trazer, como eu já havia falado, benefícios emocionais e benefícios físicos. Quais são os benefícios emocionais que pode trazer para a mulher? Redução da ansiedade, tristeza, da melancolia, da indisposição, do estresse, do estresse. Então, por que eu trouxe essas manifestações clínicas? Porque são os sintomas mais comuns que a gente encontra na mulher no período puerperal. E quais são os benefícios físicos? Redução da constipação intestinal, redução dos flatos intestinais, diminuição de náuseas, vômitos, de edema, de cólica e de dores em geral, né? Cefaleia, dor lombar, né? A gente tem que lembrar que durante o período de pós-parto, a mulher agora tem uma mama gigante, né? Porque a mama, quando ocorre a descida do leite, ela aumenta sensivelmente de tamanho. Então, assim, eu tenho aquele peito que vai estar bem aumentado, que exige mais a minha coluna, né? Não só da torácica como a lombar. Eu tenho o peso do bebê, que vai estar o tempo inteiro no braço da mãe, porque um bebê, ele depende sozinho, ele depende da mãe, né? Para conseguir realizar suas necessidades. Então, você imagina, meu corpo vai estar com essa região aumentada e eu tenho o peso do bebê. Isso aí pode ocasionar fortes dores na região do pescoço, na região torácica, na região lombar, porque, de fato, eu tenho uma sobrecarga na coluna. Então, esse também é um dos benefícios das práticas integrativas no puerpério. Então, vamos conversar sobre algumas práticas. A fitoterapia, eu trouxe ela de primeiro, assim,
porque eu diria que é a mais democrática, né? Culturalmente, a gente já tem uma adesão, uma boa adesão à fitoterapia, porque as nossas avós usavam, as nossas mães usavam, as vizinhas, as comadres, e normalmente usavam com sucesso, né? Mas é importante que a gente deixe bem claro que a fitoterapia, nas ervas medicinais, elas não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, aleatória, de qualquer forma. Eu preciso entender bem quais são as suas indicações, quais são as suas contraindicações, qual é a melhor forma de preparo, porque eu tenho plantas medicinais que a melhor forma de preparo é através das folhas, outras é através das flores, outra através do caule, né, da casquinha do caule, outras através da raiz. Então, eu preciso saber qual é a melhor forma a melhor forma de apresentação e também a melhor forma de preparo. Vou fazer um chá, eu vou fazer uma infusão ou uma decocção, eu vou usar uma maceração, eu vou utilizar um banho de assento, então eu preciso saber qual é a forma que eu vou utilizar essa planta para ter o seu melhor efeito. A forma mais comum de uso são os chás, né? E a gente culturalmente sabe que a gente tem uma resposta muito boa. Eu trouxe aqui alguns fitoterápicos que a gente utiliza com mais frequência no período puerperal e na amamentação. Então, no puerpério, a gente utiliza com mais frequência algodoeiro, né? O algodão, isso aí todo mundo já deve saber. Quem tem a avó que teve parto normal, antigamente a mulher ela paria e logo em seguida, não, vamos fazer um chá de folha de algodão, né? Qual era o objetivo? O algodoeiro, ele ativa os ocitócitos, né? Ele é um agente ocitócito. Então, como resultado, eu vou ter garantia da constricção do útero, né? Da formação do globo de segurança, diminuição do sangramento pós-parto. O urucum, ele pode ser utilizado como cicatrizante, por exemplo, para ferida operatória, episiotomia, a sutura de lacerações. Camomila. Camomila pode ser utilizada para problemas gastrointestinais, como, por exemplo, cólica, por causa de flatos. Pode ser utilizado também como ansiolítico, como leve sedativo. Na verdade, a camomila é muito utilizada como ansiolítico e leve sedativo para as mulheres, especialmente aquelas que estão mais estressadas, mais desorganizadas no período puerperal. E a gente sabe que essa mulher estressada, desorganizada, ela pode ter repercussão importante sobre a lactação. A aloe vera, né, a babosa, ela pode ser utilizada para hemorroida. Hoje a gente utiliza muito os supositórios de babosa. Pega o meio da babosa, né, congela e utiliza como supositório. É um cicatrizante importantíssimo. Também posso utilizar, por exemplo, para a decência de pegar a babinha e colocar lá na decência da episiografia ou da sutura de laceração. Melissa. A melissa, ou erva cidreira, ela é muito importante para insônia, relaxante e também para disfunções estomacais. Na verdade, disfunções do trato gastrointestinal, né? Especialmente aquele abdômen distendido, o excesso de flatos, que é muito comum no período puerperal. O gengibre, ele também serve para essas disfunções estomacais. Na amamentação, a gente utiliza com frequência aquelas plantas medicinais que apresentam efeitos galactogogos, né? Ou seja, que ajudam na amamentação, a produção de leite. Aí a gente tem o feno grego, cardo mariano, o funcho, que é o mais comum, né, erva doce, a camomila, o algodão também é importante, e a alfavaca, né, são plantas medicinais utilizados com frequência para ajudar na lactação, especialmente na produção de leite. No período puerperal, a gente também utiliza com muita frequência a aromaterapia, né? Que é aquela terapia realizada através de óleos essenciais, como a gente já havia conversado nos outros encontros, que tem como objetivo reequilibrar o corpo e a mente que são causados por problemas associados ao estresse, que é muito comum nessa fase.
A aromaterapia ela pode ser utilizada sob várias formas, né? Eu posso utilizar através de massagem cutânea, lembrando que a maioria dos óleos essenciais, eles não podem ser utilizados diretamente sobre a pele, né? Quando eu vou fazer massagem cutânea com óleo essencial, esse óleo ele tem que ser diluído, em um óleo vegetal puro, né? Óleo de coco, óleo de uva, óleo de amêndoa. Então, você vai escolher o óleo vegetal puro que você tem, dilui em, no máximo 1% o óleo essencial, e aí você vai utilizar nas massagens. E aí eu tenho dois benefícios, né? O benefício da aromaterapia e eu tenho o benefício da massoterapia. Também pode ser utilizado através de inalações, né? Através de inalações no ambiente. Pode ser utilizado no escaldapés, pode também ser diluído para o banho de imersão, banho de assento, sob outras formas também. A aromaterapia ela tem vários benefícios, né, no puerpério, destacando-se os benefícios antidepressivos, os ansiolíticos, analgésicos, antissépticos e calmantes. Eu queria também chamar a atenção, eu acho que eu já avisei isso daí nos encontros anteriores, mas eu vou chamar a atenção hoje sobre as reações adversas, né? Algumas pessoas, elas podem apresentar reação adversa ao uso dos óleos essenciais, especialmente quando é utilizado em excesso ou quando tem uma utilização inadequada. Náusea, cefaleia, irritação na pele, alergia, pode acontecer. Eu tenho uma conhecida que pegou um óleo essencial e colocou diretamente na pele, ela teve uma queimadura. Então, nesse dia eu acreditei, de fato, tem que ser diluído. Mas são instrumentos muito importantes e que têm uma eficácia muito importante nesse período puerperal. O que eu queria chamar a atenção é que, assim, antes de utilizar a aromaterapia, estude, vá atrás. Não use de forma indiscriminada. Identifique qual é o problema que aquela puérpera tem, deixe bem claro para você e para a mulher quais são os seus objetivos e a partir daí você vai atrás do melhor óleo essencial e da melhor forma que esse óleo essencial pode ser oferecida para aquela mulher. Então, não diz de forma indiscriminada, eu já ouvi falar que a erva doce é muito boa para dar leite. Aí vai lá e taca a erva doce num copo com água e toma, bebe. Eu não sei quantas gotas eu coloquei, eu não sei quanto tempo eu posso utilizar. Então, assim, não use de forma indiscriminada, né? Veja qual é a real indicação, como que você vai utilizar para alcançar aquele objetivo que você propôs. Na aromaterapia, a gente pode utilizar vários óleos essenciais. Eu trouxe alguns que a gente utiliza com frequência no período puerperal. Hortelã verde, que serve para diminuir a produção excessiva de leite. Sabe quando ocorre a apojadura, que o leite desce, você dorme, acorda com aquele peito enorme, parece que colocou um mega silicone? Algumas vezes, a mulher não consegue esvaziar aquele leite. O bebê não dá conta de sugar todo aquele leite. Ela não tem prática suficiente, não consegue fazer a ordenha mamária. E aquele leite em excesso, quem já teve sabe, incomoda, dói, pode dar febre. Então, ele tem que ser esvaziado, ele tem que ser retirado da mama. Então, a gente aconselha fazer a massagem mamária após a ordenha. É a massagem para amolecer aquele leite e, em seguida, a ordenha mamária para retirar aquele leite sobressalente. A hortelã verde, né, o óleo essencial, ela pode ser utilizada para massagear a mama. E aí, como ele fica ligeiramente mais frio, ele faz uma ligeira vasoconstricção, ele ajuda a diminuir essa produção excessiva. Ele não para o leite, mas ajuda a ter essa produção excessiva, né? Uma produção maior do que as necessidades do bebê. A lavanda, o limão siciliano, a laranja doce, eles têm efeitos muito importantes, especialmente analgésicos e ansiolíticos. Então, eles servem para aliviar aquelas dores que eu falei, cefaleia, dor lombar, dor torácica, dor nos ombros. Ela também serve para aliviar aqueles sintomas de tristeza, melancolia, melhora a sensação de bem-estar da puérpera. A palma rosa, ela tem propriedades antissépticas importantes, então ela pode ser utilizada como, por exemplo, banho de assento para ajudar na cicatrização, evitar infecção, inflamação.
nas lacerações perineais, por exemplo. Ela também é bactericida, cicatrizante, além de ser estimulante e tonificante da mulher, daquela sensação de poder que ela consegue, que ela está com um perfeito bem-estar, dá um ânimo, né? Efeito semelhante, esse de estimular, de dar poder para a mulher, é o do gerânio, também pode ser utilizado com essa função. Especialmente aquelas mulheres que estão lá caídas, eu não consigo, muito difícil, parto está muito difícil, pós-parto, meu Deus, eu nem consigo me cuidar nem do bebê. Essa mulher precisa de um up, gerânio, a palma rosa, ela ajuda a dar esse up. Erva doce e o anis, eles têm um efeito muito importante para a formação de leite, né? Liangong é uma prática corporal chinesa que, apesar do nome difícil assim, a gente já tem muitos serviços de saúde que colocaram na sua prática, especialmente porque é um trabalho que pode ser feito em grupo, né? Um trabalho que pode ser feito em grupo, ou então um trabalho que a mulher ela pode realizar a sua própria prática em casa, né? Ela vai ser responsável pelo seu autocuidado. O que seria essa prática corporal? É um trabalho corporal onde ele vai utilizar alguns exercícios físicos leves, que utiliza também de um trabalho respiratório importante e mental, né, de concentração, e a postura que a pessoa tem que ficar é em pé, quando ele vai fazer movimentos muito leves, na maioria das vezes envolto em músicas que são criadas para facilitar o exercício dessa prática, e que tem como objetivo fortalecer o tônus muscular, estimular a movimentação das articulações e trazer benefícios para o sistema circulatório. Ele também ajuda muito ao retorno do intestino, né? Ao retorno mais rápido das funções intestinais e urinárias. Pode trazer vários benefícios nesse período puerperal. Alivia as dores musculares, ajuda na indisposição, contribui para a redução do edema, contribui para a redução da insônia, ajuda nas alterações de humor e também melhora a dispneia que algumas mulheres podem apresentar no período puerperal. Aí eu trouxe aqui alguns exercícios, vejam só, são exercícios simples, que você pode fazer sozinho em casa. Por isso que eu falei que algumas técnicas, que em algumas técnicas é importante que ela já faça durante o período pré-natal, lá durante a gestação, porque no período puerperal ela já vai estar ambientada, né? Vai ser mais fácil a realização desses exercícios. Observa, movimentos com o pescoço, de um lado para o outro, arquear as mãos, estender a palma das mãos. Então, assim, esse quadro ele mostra uma série de exercícios que, observe, está movimentando todo o corpo. Eu tenho movimentação da cabeça aos pés. Isso aí vai trazer benefícios importantes para a mulher, especialmente para o retorno do corpo dela ao estado pré-gravídico. E com diminuição, né, dos desconfortos, né? Associado a essa fase. Porque muitos desconfortos estão associados à mulher ficar parada. Eu tive bebê e fico lá na cama, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, e aí não vou tomar um banho de sol, não realizo um exercício físico. Então, diminui mais. O edema vai demorar mais a ser eliminado, o peso vai demorar mais a ser eliminado, as alterações de humor vão demorar mais a passar. Então, eu vou ter mais dificuldade para dormir. Então, eu preciso que essa mulher se movimente de alguma forma, né? E o Liangong, ele ajuda muito a fazer essa movimentação de uma forma tranquila, sem nenhuma sobreposição no corpo, né? E, como resultado, a gente tem benefícios muito rápidos. Meditação. A meditação também era uma técnica que deveria ser já usada desde a gestação, né? Para ter mais facilidade no período puerperal. A meditação, ela promove o bem-estar psicoemocional através de concentração, né? A mulher ela vai focar na sua mente e vai ter controle dos seus pensamentos, né? É um trabalho de foco, de manipulação dos pensamentos. Então, na meditação, a primeira coisa que eu preciso é que um ambiente adequado. Eu posso meditar em qualquer lugar. Eu posso meditar fazendo minhas atividades diárias em casa. Eu posso meditar dirigindo, cuidando do bebê. Mas o ideal, né, o melhor resultado da meditação
É quando a mulher realiza esse exercício com aquele ambiente apropriado, diminui a luminosidade para evitar o estímulo do neocórtex, coloca uma música ambiente, aquela música que te promove boas emoções, porque a partir do momento que eu sinto boas emoções, eu libero os hormônios positivos e aquela sensação de bem-estar, e por conseguinte, aquela sensação de bem-estar. Se você tiver disponível, pode trabalhar a cromoterapia, e coloca uma luz que te facilite a concentração, que te facilite, coloca uma cor, né, que te facilite a meditação, que te facilite o bem-estar geral, como, por exemplo, azul. Coloca um aroma, como, por exemplo, a lavanda, que é calmante. Então, assim, você pode preparar um ambiente, deixar aquele ambiente mais adequado para trabalhar a meditação. Na meditação, eu envolvo não só a atenção, mas também o controle da respiração. Né? Eu faço um exercício de controle de respiração. E isso aí, tudo aí tem benefícios muito importantes para, especialmente para o controle de ansiedade, depressão, redução do estresse, da insônia, equilibrar, né, por consequência, o sistema endócrino imunológico, controlar a pressão arterial, reduzir a dor. Escalda-pés e reflexologia também são utilizados no período puerperal, né? O escalda-pés normalmente com o objetivo de promover conforto e energização. Quem não lembra, eu já falei na gestação e no parto, escalda-pés ele se trata de uma imersão dos pés numa água morna. Dentro dessa água eu posso ter algumas ervas, sal grosso, eu posso ter alguns objetos, como por exemplo aquela bola de gude, com o objetivo de massagear a planta dos pés. E a reflexologia, que são aquelas pressões que a gente faz em pontos específicos das mãos ou dos pés, normalmente dos pés, também tem objetivos importantes no período pós-parto, que é relaxar o corpo da mulher, atender a algumas necessidades ou disfunções, como, por exemplo, ajuda a funcionar o intestino, ajuda a diminuir o edema, mas uma das funções mais importantes seria reequilibrar a energia dessa mulher e melhorar a ansiedade, sintomas de ansiedade, depressão, estresse. A massoterapia e o toque terapêutico também são estratégias importantes para ajudar a relaxar a mulher, a estimular o cérebro, a induzir o alívio emocional. O toque terapêutico ele tem uma função muito importante, né, que é aumentar os níveis de ocitocina, que é um hormônio, a gente chama que é o hormônio do amor. É um hormônio que relaxa, que dá aquela sensação de bem-estar. E a massoterapia e toque terapêutico, eu posso também associar a outras técnicas, como, por exemplo, eu vou utilizar um óleo essencial para fazer a massagem, né? A massoterapia também tem um efeito muito importante na redução do edema, especialmente na mulher que tem parto cesariano. Se você observar, muitas mulheres, quando têm parto cesariano, por causa da incisão da cirurgia, eu tenho uma dificuldade do retorno venoso, porque eu tive um corte ali, né? Da drenagem, ela está mais dificultada. Então, se eu der uma ajudadazinha na natureza, como massagem deslizantes nos membros inferiores, esse edema normalmente reduz mais rápido. Aí faço uma massagem deslizante associado a um óleo essencial. Então, isso aí vai melhorar muito para o bem-estar da mulher. Cromoterapia é aquela terapia onde a gente vai utilizar as cores, né, aquelas cores do arco-íris, com objetivos terapêuticos, já que acredita-se que as células do corpo têm uma atração por determinadas cores. Então, se eu ofereço determinada cor em determinado local, como resultado, eu vou ter os benefícios daquela cor. Eu posso utilizar através de um bastão, né, um focozinho, para determinada área específica, eu posso utilizar como luz ambiente. A cromoterapia é utilizada para edema, especialmente nos membros inferiores, para ajudar na produção de leite. Ela ajuda também a resolver o engurgitamento patológico. Ela serve como uma terapia complementar para o blues pós-parto. Serve para ajudar no cansaço, né, a reduzir a sensação de cansaço, a reduzir o estresse. Existem a gente tem todas as cores do arco-íris, né? E cada cor, ela tem seus benefícios. Eu trouxe a cor azul, que eu acho que é a que mais se
adequa para a mulher no período puerperal. Se ela puder pegar pelo menos meia horinha por dia, colocar num ambiente só uma luzinha azul para tentar descansar, ela vai ter resultados importantes, como, por exemplo, a luz azul ela é analgésica, ela é antisséptica, ela é antitérmica, ela é calmante, e eu acho que o principal, ela harmoniza e equilibra as energias do corpo. E aí a gente vai ter diminuição naqueles sintomas de cansaço, insônia, dificuldade para respirar, estresse. Então, é uma luz bem genérica, né? Eu diria que é a mais democrática, não é genérica, a mais democrática. A luz azul ela pode ser utilizada porque ela não tem contraindicações. Terapia floral, né? São com os florais. Existem vários tipos de florais. Né? Os florais de bar são os mais conhecidos, né? Por isso que eu trouxe. Mas tem outros florais. A terapia floral, ela consiste em reequilibrar a energia daquela pessoa através das flores. Né? Aqui a gente utiliza com mais frequência, como eu já havia falado, é o rescue, que é aquele floral de emergência. Né? Em situações extremas, eu preciso de agir rápido, não tenho como pensar, rescue. Rescue vai ajudar a reequilibrar essas energias. Então, e a gente normalmente tem um efeito muito bom com o rescue. Ansiolítico, antidepressivo, calmante, reorganiza, empodera. Mas tem outros florais que são utilizados no período pós-peral. Mustard serve para depressão. Gentian, o empoderamento da mulher, para dar ânimo. Sweet chestnut, sensação de desespero, né? Aquela mulher que está muito desesperada no período puerperal. Pine, para aquela mulher que se sente muito culpada, que tem muito pensamento negativo. E existe também alguns florais que a gente utiliza no período puerperal quando a gente teve um parto muito traumático, não só no que diz respeito ao físico, mas no emocional. Então, esses florais, eles ajudam a recuperar essa mulher mais rápido, né? Que é o Star of Bethlehem, acho que é isso o nome. O Rescue e o Crab Apple. Que ajudam essa mulher a se recuperar de forma mais rápida. Aquela mulher que teve um período expulsivo muito laborioso, ou que teve um período de dilatação, um período expulsivo muito prolongado, no final estava muito cansada, exausta. Então, essa mulher ela precisa de uma ajudinha. Então, você já entra com a terapia floral para ajudar a recuperar mais rápido. A acupuntura também ela é utilizada no período puerperal. Note que a acupuntura pode ser utilizada durante todo o ciclo gestatório puerperal, né? E tem benefícios importantes. Ela serve para as dores musculares, cansaço, fadiga, privação de sono, para mastite e outros problemas de amamentação, como, por exemplo, engurgitamento patológico, né? Ele tem ajudar a produção de leite, né? Galactogogo, também pode ser utilizado. A acupuntura no pós-parto, como nas demais fases do ciclo da maternidade, ela pode ser utilizada sob várias formas. Ou a agulha mesmo, pode ser utilizado a eletroacupuntura, pode ser utilizado através da moxa, pode ser utilizado através da pressão, né, a acupressão. Então, você vai identificar qual é a forma mais adequada e que você tem mais habilidade para utilizar. Para realizar a acupuntura, eu tenho que fazer curso, tá? Não é só boa vontade não, tá, gente? De boa vontade, o inferno tá cheio. Então, assim, às vezes eu vou tentar ajudar, termina que eu desequilibre algum ponto que eu não deveria e como resultado eu posso ter piorado o problema ou ter arrumado uma outra situação inadequada para aquela mulher. Então, para realizar acupuntura, eu preciso de treinamento. Lógico que tem alguns pontos de acupuntura que são mais fáceis, que podem ser utilizados de forma mais generalizada. Lembra que eu falei lá durante o trabalho de parto? Quando a gente faz massagem na região lombar, lá no quadrilátero de Michaelis, por acupressão. Então, ali é mais fácil de explicar. Por exemplo, para a indução do parto, existe um ponto na região maleolar que você pode massagear. Então, também é tranquilo, também é fácil de se trabalhar. Mas o ideal é que você faça curso, porque eu posso estar estimulando um ponto que eu não deveria e a gente ter repercussões negativas. A homeopatia também, né? Lembra que é uma área médica
e que também pode ser utilizado durante a gestação, parto e pós-parto. Só resgatando, a medicação homeopática, ela se trata de uma substância altamente diluída e agitada que está baseada na lei dos semelhantes, que o semelhante cura semelhante. Quando eu utilizo uma medicação que traz efeitos semelhantes ao que eu estou sentindo, meu corpo vai reagir para resolver aquilo dali. Então, ela busca, de uma forma holística e integral, resgatar a força vital daquele indivíduo. As indicações mais comuns no período puerperal é para o engurgitamento mamário, para febre do leite, para ausência ou para o excesso de produção de leite, hemorragia pós-parto, cansaço pós-parto e para ansiedade e depressão. Então, vejam só, note que muitas práticas, elas podem ser utilizadas, a mesma prática pode ser utilizada na gestação, no parto, no pós-parto. O que é que difere? Difere a necessidade que eu tenho naquele momento, né? Quando aquela mulher, ela tem a necessidade de uma prática X, porque ela está sentindo determinada manifestação clínica. Eu tenho que ter consciência e discernimento para saber identificar o que ela está sentindo, o que eu quero e o que eu posso usar, né? Para terminar o nosso mini curso, a gente vai conversar um pouquinho, na verdade, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a implantação, a implementação, né, das práticas integrativas e complementares em obstetrícia nos tempos de Covid-19. Então, vejam só, durante décadas, a gente vem tentando resgatar o que a gente chama de humanização da assistência à mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Isso aí é uma luta muito árdua das entidades que prestam assistência à mulher, das que regulam a assistência à mulher e das próprias mulheres, dos movimentos feministas, porque a gente tem uma luta histórica contra a nossa cultura, né? Tanto que OMS, OPAS, Ministério da Saúde, nos seus protocolos, eles recomendam, eles incentivam, eles estimulam o uso das práticas integrativas e complementares em saúde na obstetrícia, né? Porque essas práticas integrativas, elas são muito importantes para a gente chegar ao objetivo que a gente propõe no período gestatório puerperal, que é humanizar a assistência, empoderar aquela mulher, individualizar aquela mulher, oferecer uma assistência integral, oferecer uma assistência eficaz, uma assistência de qualidade, que seja livre de danos, que tenha um custo barato para que eu consiga oferecer para a maior quantidade de mulheres possível. Então, na saúde da mulher, especialmente na obstetrícia, as práticas integrativas e complementares, elas foram muito importantes para melhorar a assistência, né? Eu julgo que a gente teve mais de 100% de melhora de qualidade da assistência com a integração dessas práticas no nosso dia a dia, né? Quer seja na gestação, quer seja no parto, ou no período puerperal e a amamentação. Aí acontece que em 2020, né, surge uma nova pandemia no mundo, né? E nós, para a gente, é muita novidade, porque ninguém atualmente passou por uma pandemia, né? A outra foi no século passado, então já faz muito tempo. Então a gente não tinha a experiência com a pandemia. Então a gente tem, desde março de 2020, a pandemia de Covid-19, sendo que foi identificado um vírus que tinha um contágio muito rápido e que a doença ela trazia uma letalidade muito alta. Isso aí fez com que todo mundo ficasse amedrontado, né? Ainda hoje, mais de um ano depois, conhecendo melhor a doença, a gente ainda tem muita gente com medo do Covid-19. Então, vejam só, esse medo,
né, do desconhecido, de um vírus que veio para acabar com a população, trouxe muito prejuízo no que diz respeito às práticas integrativas e complementares, especialmente aquelas que precisavam de contato profissional, usuário, ou que era feito no coletivo, né? Como, por exemplo, as práticas corporais, que eram feitas no coletivo. E aí, as instituições, as pessoas, as entidades que trabalham a assistência à saúde da mulher, da obstetrícia e do recém-nascido, começaram a ter que intervir. Não, gente, não dá para tudo aquilo que a gente conseguiu durante anos acabar de uma hora para outra. A gente deve e pode utilizar as práticas integrativas desde que a gente consiga adequar a nossa realidade. Então, no começo a gente teve muito prejuízo, mas agora eu acho que a gente está conseguindo resgatar o uso dessas práticas, né, de uma forma consciente, né? Então, vejam só, o Covid-19, ele trouxe desde sintomas respiratórios leves, né, até uma síndrome respiratória aguda grave, além de outras manifestações clínicas que não as respiratórias, como, por exemplo, diarreia, cefaleia, dor no corpo, né, além daquelas complicações graves, como os problemas hematológicos. O contágio é através de gotículas do contato, né? Ou seja, é muito fácil de se contaminar. E o que chama a atenção no COVID? Inicialmente, sabia-se que os grupos de risco eram os idosos e aquelas pessoas com doenças crônicas. E aí, muito rapidamente, a gente já incluiu a mulher no ciclo gravídico puerperal. Por quê? Porque as alterações fisiológicas do ciclo gravídico puerperal, especial da gravidez e do período pós-parto, são muito drásticas. Tem alterações muito importantes que, se a mulher não estivesse grávida, possivelmente o corpo dela teria dificuldade para se adequar, né? Então, as mulheres no ciclo gravídico puerperal, elas estão incluídas nos grupos de risco pela própria condição da gestação, do parto e do período puerperal. A gente não sabe ainda quais são as repercussões reais, né? Mas a gente já tem alguns problemas que estão associados ao COVID. Abortamento, trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, crescimento intrauterino restrito, sofrimento fetal, né? Tromboses. Então, a gente tem já alguns problemas associados e, às vezes, já tem outros que não foi conseguido identificar que são problemas específicos do COVID. Aí a gente já aumentou, né? A gente tem os problemas reumatológicos, que também estão associados ao COVID e por aí vai. Então, a assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal que apresenta em época de COVID, ela deve considerar o quê? As alterações fisiológicas, né, no ciclo gravídico puerperal, né, como, por exemplo, aumento do fator de coagulação. Isso aí já está bem até difundido pela mídia, né, que o COVID ele tem uma tendência à formação de trombos. E a mulher, por si só, no ciclo gravídico puerperal, também tem uma tendência à formação de trombos. Então, essa mulher ela tem ela tem uma chance maior de complicar. Eu tenho que lembrar que a minha assistência deve proteger a mãe, deve proteger o concepto, deve proteger a equipe, deve proteger as demais clientes, né, usuários do serviço de saúde, mas eu tenho que garantir para a mulher as boas práticas, que normalmente a gente consegue essas boas práticas através das práticas integrativas e complementares, é lógico, com adaptações, e oferecer suporte respiratório quando for necessário. Aí eu trouxe observações importantes. Analise como é que é a assistência que a gente vai oferecer para essa mulher durante o ciclo gravídico puerperal. É a mesma que você vai apresentar qualquer uma outra, só que eu vou ter que monitorar essa mulher com mais frequência. Eu não posso simplesmente, olha, você está bem, vai para casa e tchau. Então, eu tenho que monitorar para ver se o desenrolar da doença vai fazer com que essa mulher ela permaneça bem. Então, assim, essa mulher ela tem que ser acompanhada de perto, ela tem que ser monitorada, uma vez que ela seja identificada com COVID durante o ciclo gravídico puerperal. Nem todas exigem internação, né, e o ideal é que ela fique em casa mesmo,
em casa, com uma gama de cuidados que façam com que ela fique com a imunidade boa e com sua capacidade de reagir à doença, uma boa capacidade de reação à doença, e por ocasião da assistência, não só no pré-natal, quanto no parto, como no período puerperal, é importante que a gente identifique precocemente todos os casos, né? Identificação de uma forma precoce significa tratamento precoce. E não só identificar a mulher e os contactantes, né? Porque é um tratamento daquela mulher e de quem está no seu ciclo, no seu meio. Uso de máscaras, importante. Mulheres assintomáticas que não apresentam Covid podem usar máscara caseira normal, de tecido, mas uma vez que aquela mulher seja identificada com Covid, a máscara que ela tem que utilizar é a máscara cirúrgica, que dá uma proteção maior para os outros. Tem que lembrar que a máscara, eu estou protegendo meu coleguinha, né? E a gente vive assim, todo mundo usando máscara significa eu te protejo, tu me protege. Então, essa mulher que ela já sabidamente tem Covid, tem que usar a máscara cirúrgica. Lavagem das mãos ou a utilização de álcool gel com frequência. Mexi no nariz, álcool gel ou lava a mão. Vou pegar no bebê, álcool gel, lava a mão. A mãe precisa ser separada do bebê? Não, ela não precisa ser separada. O ideal é que eu tenha um ajudante para prestar os cuidados para o bebê, mas a mãe ela pode estar perto, com um distanciamento de 2 metros do seu bebê, utilizando máscara cirúrgica. Quer amamentar? Máscara cirúrgica, lava peito, lava a mão, pega o bebê, amamenta, dá para um outro cuidador arrotar, colocar o bebê para arrotar. Então, ela não precisa ser separada do seu bebê, pelo contrário, ela pode ficar junto, desde que tenha esses cuidados, né? Máscara e lavagem das mãos. Distanciamento social, né? E, gente, pelo amor de Deus, não confundam distanciamento com isolamento, porque a gente teve uma tendência, eu diria até que natural, a isolar as pessoas com Covid. Você imagine todas essas características que a gente conversou aqui durante um tempão, essas características emocionais que a mulher naturalmente já apresenta no período puerperal, e eu ainda deixo ela isolada. O que eu estou querendo? Que ela fique deprimida? Que ela tenha uma patologia psiquiátrica? Né? Então, assim, distanciar não quer dizer isolar. E hoje tem um detalhe muito importante. A gente tem os EPIs, e se você utilizar o EPI de uma forma adequada, eu consigo prestar toda a minha assistência, né? Garantir os benefícios para a mulher sem me contaminar. Basta ter consciência e saber utilizar os EPIs de forma adequada. Eu vou ter contato próximo. Capote, cabelinho preso dentro de uma touca, máscara cirúrgica, ou se houver chance de respingos, de aerosóis, a N95 ou PFF2, óculos ou o face shield, então, luvas. Então, eu tenho todo o EPI que me dá segurança. Então, de posse dos EPIs, eu posso utilizar praticamente todas as terapias integrativas naquela mulher, durante a gestação, parto e pós-parto, com segurança. Né? Hoje, a gente já pode até resgatar as terapias, as práticas integrativas em grupo, com distanciamento. Põe o distanciamento, uso de máscara, e aí você pode voltar a utilizar as práticas integrativas em grupo com segurança. Porque hoje a gente já conhece melhor como lidar com um micro-organismo. Então, diminuir o fluxo de pessoas, né? Quanto mais gente passa num lugar, maior a chance de contaminação. Conscientização, não só da equipe, mas de toda a população, sobre o uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento. Não é ficar lavando a mão o tempo todo, não, gente. Lavar as mãos ou utilizar o álcool gel quando de fato for necessário. Peguei no nariz, contaminei. Lava a mão. Peguei na máscara, contaminei. Lava a mão. Quando eu falo lavar, é com água, sabão ou álcool gel, tá? Mexi numa maçaneta. Limpa a mão. Então, assim, é sempre que houver necessidade. E eu acho que, assim, um dos critérios essenciais para que a gente consiga manter as práticas integrativas e complementares em saúde para a mulher no ciclo da vida puerperal durante esse período de Covid é boa vontade.
não só da mulher, mas especialmente dos profissionais de saúde. Muitos profissionais aproveitaram a oportunidade, opa, vou ficar aqui na tranquilidade, já não gostava mesmo, já não queria mesmo. Então, assim, a gente precisa de muita boa vontade para a gente garantir o direito das mulheres o uso das boas práticas, que normalmente são as práticas integrativas e complementares em saúde. Por quê? Porque a gente tem repercussões muito importantes, eficazes e de qualidade para a saúde, não só da mulher, quanto do seu bebê. Eu trouxe esse desenhozinho aqui para mostrar o distanciamento. Nem são gestantes, né? Isso aqui é o Liangong. Observe o distanciamento. Então, isso aí é para dizer que a gente pode retornar às práticas coletivas desde que utilize o distanciamento e máscara. Algumas referências que eu utilizei e muito obrigada. Estamos concluindo hoje o nosso mini curso. Espero ter contribuído para despertar em cada um de vocês o interesse pelas terapias, pelas práticas integrativas e complementares em obstetrícia. São práticas muito importantes que podem ser utilizadas na gestação, durante o parto, no pós-parto e a amamentação. E essas práticas, elas vão melhorar de forma sensível a assistência à saúde, porque elas vão conseguir abranger uma quantidade maior de mulheres, elas vão tornar as mulheres corresponsáveis pelos seus cuidados, as mulheres elas vão ser vistas de forma integral e holística, e, como consequência, a gente tem uma melhoria da qualidade da assistência à saúde. Espero que vocês coloquem em prática aquelas práticas que conseguem colocar, mas que estudem bastante, para que não coloquem essas práticas de forma irresponsável e que traga danos não só para a mãe, como para o bebê. Uma vez que você optou por determinada prática, estude bastante. Estude a fisiologia do ciclo gravídico-puerperal, estude os benefícios, as contraindicações e como utilizar cada prática. Pode ter certeza que sua assistência vai ser bem melhor qualificada e como benefício a gente vai ter mães e bebês com cada vez mais felizes, com sensação de bem-estar, e aí isso daí, por consequência, vai qualificar a assistência do profissional enfermeiro, né? Muito obrigada, estou à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail. Eu demoro, mas eu respondo. Até mais.